Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz Gideão e neste canal eu tenho ensinado sobre matemática de forma prática e simples. Então, se você tem interesse em aprender matemática e áreas afins, peço que subscreva-se ao canal, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhuma novidade deste canal. Assista essa aula até o final e se gostares, deixe o seu like, seu comentário, ok? Hoje, nossa primeira aula no canal, vamos falar sobre noções de conjuntos, intervalos e operações com conjuntos. Sem mais delongas, bora então para a aula. E se te perguntassem o que é conjunto? Intuitivamente, conjunto é uma coleção ou classe de objetos bem definidos. Em termos práticos, ou seja, matematicamente falando, podemos afirmar então que conjunto é uma lista, coleção ou classe de números bem definidos. Ok? Principais conjuntos numéricos em matemáticas. Temos, primeiramente, conjunto dos números naturais, representados pela letra N. Este conjunto é a base de contagem e é por isso mesmo que ele vai de zero a mais infinito. Ou seja, o conjunto dos números naturais engloba 0, 1, 2, 3 e até ao mais infinito. Em segundo lugar, temos o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros engloba os naturais mais os negativos. Isso quer dizer que os números inteiros englobam os naturais, primeiramente, todos estes, de zero a mais infinito, e depois de zero à esquerda. Então eu tenho aqui reticência, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, 1, o 2, o 3, ok? Vocês não conseguem ver, desculpem, o 3 e reticência fechar. Depois temos o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. O conjunto dos números racionais engloba frações que representam dízimas finitas ou infinitas periódicas. Estamos a falar concretamente de, por exemplo, o menos 1 sobre 2. Estamos a falar, por exemplo, do 3 sobre 4. Estamos a falar, por exemplo, do 0,25. Estamos a falar, por exemplo, do 2. Ah, Luiz, você colocou aqui o 2. O 2 faz parte dos números naturais ou então dos números inteiros. Claro, o conjunto dos números racionais é a extensão do conjunto dos números inteiros. Em quarto lugar, temos então os números irracionais, maioritariamente representados pela letra I. Os números racionais englobam todos os números que não conseguimos representá-los de forma efetiva. Estamos a falar concretamente das dízimas infinitas não periódicas. Podemos encontrar, por exemplo, a constante π, podemos encontrar, por exemplo, a raiz de 2, podemos encontrar, por exemplo, o Euler. São números irracionais, porque representam dízimas infinitas não periódicas. Ok? Em terceiro lugar, temos os números reais, representados pela letra R. Os números reais, como diz o próprio nome, reais, engloba todos estes conjuntos que nós já dissemos anteriormente. Ou seja, dentro dos números reais estão os naturais, os inteiros, os racionais e os racionais, ok? Pois na reta real nós encontramos cada um desses números aqui, ok? Podemos representar cada um desses conjuntos na reta real, ok? Então,
escrevemos aqui todos os números da reta real, ok? E temos um outro conjunto, que é um conjunto praticamente um pouco mais estendido, que é o conjunto dos números complexos, maioritariamente representado pela letra C. Este conjunto inclui parte real e parte imaginária. Ou seja, os números complexos são números com uma parte real e uma parte imaginária. Temos, por exemplo, 2 mais 3i, onde temos aqui a parte real e a parte imaginária e sucessivamente. Então, você não vai esquecer, ok? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e reais. Relação de pertinência. O que é isso? Um elemento pertence a um determinado conjunto. Como podemos representar isso matematicamente? Escrevemos da seguinte forma: X pertence a A. Luiz, e se esse elemento X não pertence a este conjunto? Escrevemos da seguinte forma: X não pertence a A. Ok? Temos uma outra relação que é a relação de inclusão. Dizemos que um conjunto A está contido em um conjunto B, C e somente C. Todo elemento de A é também elemento de B, como, por exemplo, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Ou seja, os números naturais estão contidos nos números inteiros, ok? Então, podemos representar isso graficamente. Aqui temos os números inteiros representados pela letra Z. E dentro dos números inteiros tem uma parte que é os números naturais. Ou seja, os naturais estão contidos em inteiros. Podemos escrevê-los ainda da seguinte forma: naturais contido em inteiro. Ok? Desta forma, fizemos a relação de inclusão. Vamos partir para um outro tópico, que é intervalos. O que é intervalos? Intervalos é a distância compreendida entre dois números. Ou seja, existe uma distância compreendida entre o 0 e o 3. Né? Esta distância é que nós denominamos de intervalos. Os intervalos podem ser fechados quando os extremos fazem parte do conjunto, como, por exemplo, números compreendidos entre 2 e 5, onde o 2 e o 5 também fazem parte do conjunto. Neste caso, nós temos um conjunto fechado, que pode ser representado também da seguinte forma: X pertence aos reais, no entanto, 2 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 5. Observa que sempre que nós temos menor igual, menor igual, menor igual, ou maior igual, o conjunto é fechado. Tá? E sempre que nós temos maior ou menor, o conjunto é aberto. Tá? Vamos então a um outro exemplo, que é um conjunto aberto. Por exemplo, o conjunto dos números compreendidos entre 2 e 7, onde o 2 e o 7 não fazem parte dos extremos. Temos 2, ponto e vírgula, 7. Lembrar que este parênteses está a indicar que o 2 e o 7 não fazem parte dos extremos. Poderíamos muito bem pegar nesses parênteses curvos e virá-los, não é? Para
o lado de fora dos números, que pode ser escrito da seguinte forma: x pertence aos reais, no entanto, 2 menor que x e x menor que 7. Você observou que aqui temos menor igual, só que aqui temos menor, menor. Se temos menor igual, quer dizer que o conjunto é fechado, tá? Se temos apenas menor, quer dizer que o conjunto é aberto. Se temos maior igual, o conjunto é fechado. Se temos apenas maior, o conjunto é aberto. Certo? Vamos encontrar então alguns conjuntos também que são semiabertos, ou seja, abertos à esquerda e fechados à direita, ou fechados à direita e abertos à esquerda. Nesse caso, representamos da seguinte maneira. Vamos imaginar o conjunto dos números compreendidos entre 8 e 10, mas o 8 não faz parte do extremo, mas o 10 faz parte do extremo. Neste caso, nós temos x pertence aos reais, tal que o 8 não pertence, então fica simplesmente menor que x e x menor ou igual a 10, ok? Quer dizer, temos aqui aberto à esquerda e fechado à direita, ok? Temos então um outro caso que pode ser inverso a este, né? Vamos lá, os números compreendidos entre 8, só que desta vez 8 fechado e 10 aberto. Quer dizer que nós temos x pertence a R, no entanto, ok? 8 menor ou igual a x e x menor, ok? Me desculpem. X menor que 10. Ok? O inverso, né? Fechado à esquerda e aberto à direita. Temos ainda alguns conjuntos com tendência para o infinito, ok? Que pode ser, por exemplo, nós temos aqui os números compreendidos entre 6 e mais infinitos, onde o 6 faz parte do extremos. Vamos lá. Isso vai ser da seguinte forma, ok? X pertence a R, no entanto, X é maior ou igual a 6. E por que nós não colocamos esta relação? Porque estamos a fazer a relação entre um número, que é um número natural, por sinal, e o infinito. O infinito normalmente é aberto em todas as vertentes. E como é que eu posso representar graficamente cada um destes conjuntos aqui? Vamos tentar? Bora lá. Eu sei que vocês conseguem. Para esse conjunto, a forma gráfica seria: esta é a reta real, colocamos os pontos aqui, e aqui temos o 2, aqui temos o 5. Ambos os lados são fechados, então pintamos as bolinhas para dizer que ambos os lados são fechados. E aqui nós temos o segundo conjunto, ok? Aqui duas bolinhas, não é? 2 e 7. Só que ambos os lados são abertos, quer dizer que o 2 e o 7 não fazem parte do conjunto, ok? Nesse caso, deixamos as bolinhas sem pintar, ok? Para dizer que o conjunto é aberto. Temos um outro exemplo, que é o 8 e o 10. É fechado no 8 e aberto no 10, ok? Ou seja, é aberto no 8 e fechado no 10, né? O 10 aqui é fechado, menor ou igual é que representa fechado, não é? Então, pintamos o 10 e deixamos o 8 aberto. E temos um outro exemplo, que é o contrário do anterior.
o 8 e aqui o 10. Só que desta vez é fechado no 8 e aberto no 10. Quer dizer que o 8 faz parte, o 10 não faz parte do conjunto. E temos o último, que é, né, temos aqui, por exemplo, o 6, ok? Se é menor ou igual, então o 6 faz parte. Pintamos. E aí vai a mais infinito. Poderia ser também de 6 a menos infinito, só que o infinito estaria do lado esquerdo, né? Porque é menos é negativos e os negativos estão representados no lado esquerdo da reta. E aí, você conseguiu perceber? Antes de partirmos para as operações com conjuntos, vamos entender um pouco daquilo que são as características dos conjuntos. Lembrar que os conjuntos podem ser vazios. Conjuntos vazios, como diz o próprio nome, vazios, são conjuntos que não possuem elementos, ok? Por exemplo, conjunto dos números naturais compreendidos entre o 1 e o 2 não existe, pois entre o 1 e o 2 existem vários números, porém, estes números que estão compreendidos entre 1 e 2, nenhum deles é natural, porque, como sabemos, os números naturais são os números de contagem básica. 1, 2, 3 e por aí fora. Ok? Quando um conjunto é vazio, escrevemos da seguinte forma. A igual a 0 cortado. Conjuntos unitários. Os conjuntos unitários são conjuntos que possuem um único elemento. Por exemplo, conjunto dos números naturais compreendidos entre 1 e 3. Existe apenas um número natural entre o 1 e o 3, que é o número 2. Ok? Então, conjuntos unitários são conjuntos compostos por um único número. Conjuntos finitos são conjuntos que têm um número determinado de elementos. E o seu oposto são os conjuntos infinitos. Conjunto universo. O conjunto universo é aquele que contém todos os elementos do contexto no qual estamos a trabalhar. Ok? Sobre igualdade de conjunto, dizemos ainda que dois conjuntos são iguais se e só se A está contido em B e B está contido em A. Escrevemos da seguinte forma. A é igual a B se e só se A estiver contido em B e B estiver contido em A. Ok? Ou seja, quando os elementos de A fazem parte de B e os de B também fazem parte de A. Desta forma, dizemos que os conjuntos são iguais. Operações com conjuntos. Dados os seguintes conjuntos, A, B e C, vamos determinar então a interseção, a união, a interseção de A com C e A menos C. A interseção de um conjunto é formado pelos elementos que fazem parte em A e em B, ou seja, a interseção dos conjuntos é formado pelos elementos em comum entre A e B. E quais são os elementos em comum que nós temos aqui entre o A e B? Temos o caso 6 e 10. Então, A interseção B é igual a 6 ponto e vírgula 10. E como é que eu faço a união? A união ou reunião é a junção do conjunto A com B. Então, eu tenho aqui conjunto A união B seria 2, depois 3, depois 4, depois 6, depois 7, 8 e depois 10. Fechar. Os elementos que repetem-se, escrevemos-los apenas uma única vez. Ok? Vamos confirmar? 2, 3, 4, ok?
6, 7, o 8 e o 10, ok? E a interseção C. Olha, é fácil, né? Eu só preciso identificar os elementos que existem em A e também existem em C. No caso, a interseção C seria 2 elementos comuns, 6 e o 8. E aí, como é que eu determino, então, A menos C? A menos C é o conjunto A menos os elementos que fazem parte em C. Ou seja, consiste em identificar aqueles elementos que jogam em dois partidos. Devemos retirá-los. Temos, por exemplo, conjunto A, conjunto B. O 2 está a jogar em dois partidos, sai fora. O 6 está a jogar em dois partidos, sai fora. O 8 sai fora. Então quer dizer que A menos C seria 4, ok? E o 10. A diferença entre conjunto consiste na eliminação de elementos que repetem-se em ambos os conjuntos. Vamos primeiramente representar a interseção. Temos aqui o conjunto A e aqui temos o conjunto B. Suponhamos que aqui temos o 1, o 3, o 4, o 6 e o 8. E aqui temos o 10, o 12 e o 13. De lembrar que o 3 e o 4 fazem parte tanto do conjunto B quanto do conjunto A. Então, o que é a interseção B? O que é a interseção B? A interseção B é o conjunto dos elementos que fazem parte tanto em A quanto em B. Logo, a interseção B é esta parte aqui, pintada, ok? Esta é que representa a interseção B. Logo, a interseção B é igual a 3 e 4. Vamos agora para o próximo passo, que é união. Suponhamos, para o mesmo exemplo, temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Aqui temos o 4, 6, 8, 9 e aqui temos 12, 13. Lembrar que o 6 e o 8 fazem parte tanto de A quanto de B. O que é então, ou como é que nós resolvemos a parada de A união B? É o conjunto de elementos que fazem parte tanto em A quanto em B, ok? É tudo isso, união, reunião, ok? União vem mesmo de unir os conjuntos. Porém, os elementos que estão repetidos 2 ou 3 vezes, escrevemos-los apenas uma única vez. Quer dizer que A união B vai ser igual a, vamos lá, 4, ok? A 6, a 8, ok? 9, 12 e 13. Sacou? Ok. Vamos lá agora para diferença. A menos B. Vamos lá. Temos aqui o conjunto A e aqui temos o conjunto B. Conjunto A e aqui temos o conjunto B. Suponhamos que aqui temos 5, 6, 8 e aqui temos 10, 15. A menos B. É todo o conjunto A menos o intruso. Ok? Então, A menos B é essa parte aqui. Ok? Esta parte, você nunca mais vai errar isso. Esta parte aqui. A menos B vai ser igual a 5, ponto e vírgula, 6. E se fosse B menos A? É esta parte aqui, B menos A. Então, B menos A seria igual a 10 e 15. Agora, Luz, como é que eu entendo essa coisa de complementar? Né? Complementar. Vamos lá. O complementar acontece da seguinte maneira. Eu vou te explicar. Temos aqui, este é um conjunto, que nós chamamos de conjunto universo, ok? Conjunto U. E aqui temos um outro conjunto, ok? Esta aqui
vamos chamar de conjunto A. E este daqui fora vamos chamar de A complementar, ok? Então, esta parte aqui corresponde à parte do A complementar. Ou seja, A complementar é o total do conjunto universal menos a parte que corresponde ou os elementos que correspondem ao conjunto A. Desta forma, temos um resumo prático sobre operações com conjunto. Se você quer aprender matemática de forma prática e simples, subscreva-se no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, seu comentário e pode deixar as suas dúvidas nos comentários, ok? Na próxima aula teremos alguns exercícios sobre conjuntos. Juntos!